Muito bem, é um grande privilégio chamar um amigo, Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa é um homem de Deus, reconhecido por sua contribuição à igreja brasileira, principalmente na questão da espiritualidade, através dos seus livros, através das suas participações. E eu, particularmente, devo muito ao Ricardo Barbosa, porque durante muito tempo eu vim de uma denominação muito pobre, que é a Igreja Metodista Livre, e que não conseguia investir muito nos seus vocacionados. E nós tínhamos dois concílios, ainda temos, o Concílio Niquei, o Zé Machado é do Metodista Livre Concílio Niquei, e eu era do Concílio Brasileiro, que é o concílio com muito poucos recursos. Desde sempre foi assim. E então ele não conseguia investir em ninguém para estudar fora, era uma coisa interessante. Mas o Ricardo estudou fora, e eu acompanhei muitos irmãos que foram estudar fora, e eu acompanhei a notícia de que eles tinham ido, que eles tinham voltado, e eu ficava sempre esperando que eles trouxessem alguma coisa para a gente, e nunca via eles trazerem alguma coisa para a gente, embora ficava contente que, afinal de contas, temos irmãos bem formados entre nós. Mas o Ricardo, além de ter sido muito bem formado, ele trouxe o que tinha de melhor da formação dele, lá no Regent, para o Brasil. E durante 6 anos, a gente pôde sentar-se aos pés de um dos maiores mestres que eu já conheci, e que o Ricardo trouxe e abriu essa possibilidade para brasileiros que não teriam condições de ir lá. E durante 6 anos nós aprendemos o que havia de melhor no mundo cristão evangélico no Ocidente. Isso é foi uma contribuição para a minha vida, foi uma mudança de curso. O que eu aprendi nesses 6 anos mudou a minha cabeça e toda a minha caminhada. Então, é sempre um privilégio estar do lado de um amigo e do lado de um amigo que tem essa visão clara de serviço à Igreja de Jesus. Então, gostaria de convidá-los a colocar-se em pé e eu gostaria de orar com você pelo Ricardo. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer muito pelo Ricardo, por tudo que o Senhor tem sido na vida dele, na casa dele, na igreja dele, através dele e por ele. E, portanto, que o Senhor o tenha abençoado através da sua igreja, através da sua família, através de tantas pessoas que o Senhor permite que o cerque, o abençoe, contribua com a vida cristã dele. E, particularmente, eu quero te agradecer pelo Ricardo como um presente teu para a nossa igreja que está aqui em terras brasileiras. Quero te agradecer pelo tanto que o Senhor tem abençoado a gente através do teu servo, porque o Senhor, por sua graça, que é extraordinária, decidiu manifestar-se através de nós, e eu sou muito grato pela vida do teu servo. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Senhor por isso. Quero pedir que mais uma vez o Senhor nos ministre. Eu sei que nós só podemos fazer esse pedido baseado no sacrifício de Jesus. Nós não temos méritos para buscar do Senhor isso. Nossos méritos, na verdade, nos foram cedidos por Ti. Porque os nossos méritos é que o Cristo morreu por nós, por amor ao Teu nome, para a Tua honra e para a Tua glória. Então, submissos ao Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua palavra, a Tua ministração, e sermos mais uma vez tocados por Ti, por meio da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.
Boa noite. Aí, deu. Boa noite para todos os irmãos e irmãs. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja entre todos nós. Quero agradecer ao Ari por mais uma vez me convidar a fazer parte desse encontro que já tem caminhado por alguns anos e sobretudo, porque ele, claro, não apenas ele, mas o que o motiva a fazer isso tem sido uma profunda convicção que o Ari tem na Igreja de Jesus Cristo. Essa igreja que ainda respira. Tinha alguém aqui ainda há pouco caminhando com uma câmera e um microfone, fazendo algumas perguntas, e me perguntaram ali ainda agora se a igreja ainda respira. Eu me lembrei de um amigo meu que recentemente me disse o seguinte, que visitando um outro pastor colega, com quase 50 anos, 40 e tantos anos de ministério, e ele perguntou para esse pastor já mais idoso, se ele, depois de quase 50 anos de ministério, se ele ainda cria na igreja. Ele disse: meu filho, é claro que eu creio. Isso é um grande milagre divino, porque veja só, tem 2000 anos que os cristãos tentam acabar com ela e ela continua viva. Isso só pode ser um milagre de Deus. Eu ouvi isso, ri também um pouco e falei, bom, é uma verdade, né? Que nós somos, infelizmente, temos sido os nossos piores inimigos. Mas nós precisamos crer nela. Isso é muito importante. E é curioso que no credo apostólico, o credo mais antigo dos cristãos, ele faz as afirmações clássicas da fé cristã. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cremos em Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Cremos no Espírito Santo. Cremos e afirma com a mesma convicção, na mesma sequência, com aqueles mesmos tópicos, essa afirmação: creio na igreja. A igreja precisa ser um objeto da nossa fé. Mais do que o lugar que nós frequentamos, mais do que o espaço em que nós, na comunhão com outros irmãos, cultuamos a Deus, nós precisamos crer nela. Um dos grandes escritores, pensadores e teólogos da Igreja Ortodoxa, chamado John Zizulas, ele, num dos seus livros, ele faz uma afirmação que para mim é profunda, impactante, que tem me levado a refletir sempre sobre ela, quando ele diz que nada existe fora da comunhão, nem mesmo Deus. O Deus cristão, o Deus bíblico, é uma comunhão eterna do Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus que estende essa comunhão para os seus filhos e filhas. Jesus estende essa comunhão que Ele tem com o Pai e o Pai tem no Filho. Ele convida todos nós para que façamos parte dessa mesma comunhão, porque a comunidade é a realidade dentro da qual nós existimos. Portanto, a esperança para a humanidade, a esperança para o mundo reside na Igreja de Jesus Cristo. Por isso temos que crer nela. E Paulo foi um desses servos de Deus, um desses pastores, um grande apóstolo que creu. E creu na igreja. E eu queria pensar nesses minutos que tenho com os irmãos e as irmãs hoje à noite, na igreja de Roma.
E eu confesso que quando eu recebi esse tema, entrei no site para ver o programa desse encontro e vi alguns colegas meus com igrejas de Laodiceia, Tiatira, 6 versículos, 10 versículos, e o Ari me deu 16 capítulos para eu tentar entender um pouco a igreja de Roma. Mas eu queria olhar por uma outra perspectiva essa carta. Claro, não vou fazer, nem pretenderia, seria uma estupidez minha fazer qualquer tipo de exposição, etc. Eu queria lançar um olhar sobre a carta de Paulo à igreja de Roma, desde um cenário não necessariamente me ocupando com as grandes doutrinas bíblicas que ele expõe nessa carta. Mas uma grande história que Paulo frequentemente conta nas suas cartas, e particularmente, é claro, nessa carta à igreja da grande capital do Império Romano, é a história da criação e da nova criação. Essa é uma história, esse é um tema presente nas cartas de Paulo. Eu diria que na maioria das suas cartas. É o tema presente na carta aos Gálatas, nas 2 cartas aos Coríntios, na carta que ele escreve aos Efésios, aos Colossenses. A grande preocupação de Paulo, entre outras, é claro, mas uma preocupação que perpassa não só as realidades culturais próprias daquela comunidade, naquela localidade, naquela circunstância, onde ele tem alguns temas específicos, mas um tema que permanece como um tema geral em todas essas cartas de Paulo, é o tema da criação e da nova criação. É a história que tem origem no Deus Criador, que cria uma boa criação, e ele olha para essa criação e diz que tudo era muito bom, e essa criação que permanece sendo a boa criação de Deus. Nunca deixou de ser a boa criação de Deus. Mas, por outro lado, essa história, como nós sabemos, ela foi corrompida pela queda, ela foi maculada pela rebeldia, pela rebelião, pelo pecado do ser humano. Então, a história bíblica, e um tema que permanece nas cartas de Paulo, é a história do Deus que intervém na história, resgatando e restaurando a sua criação, que nunca a abandonou, e que quando ele a recria, ele não cria uma nova criação a partir do zero, mas ele toma uma nova criação a partir da antiga. E para Paulo, Jesus é o princípio, o centro, a razão de ser dessa nova criação, e o Espírito Santo é o seu agente. É aquele que atua e que torna possível essa nova realidade. E a carta aos Romanos é um dos grandes, um dos extraordinários documentos de Paulo sobre esse tema central e crucial para a Igreja de Jesus Cristo, não só no primeiro século, mas também no século 21. E a partir desse tema, que envolve a criação e a nova criação, Paulo apresenta uma outra preocupação que é também importantíssima, eu diria que central. Paulo tem que lidar com um tema que é, e principalmente no primeiro século, um tema dificílimo, que era de colocar debaixo de um mesmo teto judeus e gentios e fazer com que essas pessoas,
de diferentes perspectivas, de histórias completamente distintas. Uns com uma longa tradição religiosa, um terreno de onde o cristianismo brota, outros vindo de territórios pagãos e de práticas completamente estranhas à religião ou à fé judaica, e fazer com que essas pessoas se encontrassem debaixo de um mesmo teto e se vissem como povo de Deus. Noutras palavras, como povo da nova aliança. Essa era a grande preocupação e uma grande tarefa, que requereu um esforço enorme, não só do ponto de vista do trabalho bíblico, teológico, doutrinário, mas do ponto de vista pastoral, missionário, que Paulo teve pela frente. O que significa, o que significou na grande capital do Império Romano, na grande cidade de Roma, reunir debaixo do mesmo teto pessoas que até pouco tempo antes, até antes de se converterem, se hostilizavam. Os romanos haviam expulsado os judeus de Roma. Eles voltaram logo depois da primeira metade do primeiro século. Havia uma relação dificílima entre esses povos. O que fazer para colocá-los debaixo de um mesmo teto e fazer com que eles tenham uma identidade comum em Cristo Jesus? Isso tudo envolve uma longa história que tem na criação e na queda, nos primeiros capítulos de Gênesis, o seu ponto de partida, mas depois nós vemos que o capítulo 3, 6 e 11 de Gênesis, nós encontramos esses três momentos que descrevem a presença do mal, do pecado, da maldade, da morte na história da criação. A desobediência em Gênesis 13, a iniquidade que atinge níveis insuportáveis no capítulo 6, e depois Babel, quando a arrogância, a prepotência e o orgulho humano chegam em limites também insuportáveis, destruindo, esfacelando, fragmentando toda a humanidade. Qual que é o caminho que Deus escolhe para trazer a redenção, a libertação, trazer a sua criação de volta aos propósitos do Criador? Deus não elabora nenhum plano mirabolante, nenhum projeto metafísico. Ele chama Abraão, capítulo 12. Ele chama Abraão e diz para Abraão que faria dele uma grande família, e através dele e da sua descendência, Deus haveria de abençoar todas as famílias da terra. O meio que Deus escolheu para comunicar e revelar o seu propósito salvador para a humanidade foi através de um povo. Sempre foi. O propósito de Deus nunca mudou, é o mesmo. Desde o princípio, Deus cria uma família para que a partir dessa família todas as famílias sejam abençoadas. O pecado afasta essa família do propósito original do Criador e Deus segue intervindo na história para que através de um povo que se submete ao seu governo, conduza então a história e seja protagonista, revelando e trazendo salvação para todas as famílias da terra. Então, essa história que Paulo trabalha com ela na carta aos Romanos é uma história que passa pelo chamado de Deus a Abraão, pelo trabalho e a missão libertadora de Moisés, passa pelos profetas, pelos salmistas, até o Messias, e indo além para a missão de Deus da aliança entre os gentios. O Deus da criação e o Deus da nova criação é o Deus da aliança.
Isso é especialmente percebido nos capítulos 9, versículos 6 a 10, 21 de Romanos. Esse Deus da aliança, e que é um tema também presente em todas as outras cartas. Então, além da história da criação, a história da aliança é a história do projeto original de Deus, corrompido pelo pecado, dessa vez agora pela rebelião do povo da aliança, em virtude de um nacionalismo idolátrico, em virtude da sua necessidade de ser parecido com as outras nações da terra, quando escolhem um rei e querem um rei que seja igual aos reis das outras nações circunvizinhas. E Deus então diz para o profeta: olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe, para que eu não reine sobre eles. Então nós vemos a história de Israel, é sempre a história de um povo que, ao invés de ser bênção para todas as famílias da terra, tornam-se um meio de opressão para as famílias da terra, criando obstáculos enormes até o Messias. É curioso quando nós lemos no relato de Mateus, no primeiro capítulo, a genealogia de Jesus. É significativo que Mateus o identifica como filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, o Messias, é aquele que vem cumprir o chamado de Abraão e vem estabelecer o reinado definitivo de Deus sobre toda a história. Jesus vem realizar aquilo que o Israel do Velho Testamento se recusou em fazer ao abençoar. As parábolas, os milagres de Jesus são expressões do cumprimento do chamado e da vocação do povo de Deus para cumprir a promessa e o chamado de Deus para Abraão. Vocês podem imaginar, por exemplo, os milagres de Jesus quando ele curou leprosos, tocando nos leprosos. Para os judeus do tempo de Jesus, tocar num leproso tornava-o imundo, portanto eles evitavam, nem sequer cruzavam com os leprosos. E Jesus então vem e toca. E ao invés da impureza do leproso contaminar Jesus, como os judeus acreditavam que era o que acontecia, a pureza de Jesus envolve o leproso. E vocês podem imaginar o impacto social, político, religioso do gesto de Jesus, realizando na vida daquelas pessoas, não só de leprosos, mas de todos aqueles que eram portadores das doenças consideradas imundas pelos judeus, trazendo essas pessoas para a mesa do banquete, convidando-os à comunhão, abençoando todas as famílias da terra. É isso que nós encontramos, essa é a preocupação de Paulo ao estabelecer as igrejas de Jesus Cristo no primeiro século. Ele sabia e cria que a solução de Deus não era destruir tudo e começar tudo do zero, mas de redimir o seu povo por meio da morte e da ressurreição de Jesus e da doação do Espírito Santo, recriando uma comunidade da nova aliança. Então, quando nós entramos na carta aos Romanos, no versículo 17 do primeiro capítulo, Paulo faz a grande afirmação que define o seu propósito em toda essa carta a essa igreja, quando ele diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O centro do argumento de Paulo é Jesus, principalmente a morte e a ressurreição de Jesus. Veja que o cenário era um cenário tenso. O imperador era reconhecido como o Kyrios, ele era o Senhor. Alguns se autodenominavam, e isso foi crescendo, como Dominus et Deus.
era Senhor e Deus. Era como os imperadores eram saudados. Domiciano, que reinou alguns anos depois, sob o domínio de quem João foi levado para a ilha de Patmos no ano 96, ele era saudado dessa forma como Senhor e Deus, como o Kyrios. E no tempo de Paulo, foi estabelecido por Augusto a deusa Iustícia, que era a deusa da justiça, porque o Império Romano tinha um grande orgulho de ser o portador da justiça através da Pax Romana. Ou seja, todos aqueles que viviam de acordo com as normas do Império e viviam dentro dos padrões do Império, gozavam então da paz do Império através da sua deusa justiça, que garantia a todos os cidadãos do Império Romano esse privilégio. E Paulo introduz, e ele não apenas faz uma afirmação religiosa, espiritual, teológica, mas ele faz uma afirmação política, dizendo que a justiça não é o Império Romano que concede, a justiça não é um poder de César ou da deusa, a justiça é revelada pelo Evangelho de Jesus Cristo. A justiça é revelada pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Quando Paulo fala de justiça, é claro que Paulo não estava se referindo dentro dos mesmos termos da justiça romana. O que Paulo estava querendo dizer, ou afirmando com isso, é que Deus estava trazendo a criação de volta aos propósitos do Criador, através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo revela a justiça de Deus, revela a nova criação de Deus, revela o novo mundo de Deus, revela a nova humanidade gerada agora em Cristo Jesus. Essa é a justiça de Deus, essa justiça que as pessoas anseiam, que os mais pobres, os mais desafortunados, mais marginalizados, as pessoas que sofrem toda sorte de injustiça e que anseiam por um dia em que haverá justiça, paz, salvação e liberdade, essas pessoas que anseiam isso, Paulo vem e afirma que essa justiça foi revelada, foi trazida à luz pelo o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus revela o propósito de Deus para a humanidade, não apenas na perspectiva do indivíduo pecador, mas da comunidade dos santos e dos salvos que vivem agora essa nova aliança, essa nova comunidade ou essa nova criação. Então, Paulo reconhece que esse evento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, marca o cumprimento das profecias do Velho Testamento e trouxe a história de Israel a um clímax. Para Paulo, Jesus é a revelação suprema do único Deus verdadeiro. Ele é o verdadeiro Kyrios. Ele é o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Deus. E através do Evangelho, a justiça e o amor de Deus são revelados de modo definitivo e decisivo. E é assim que Paulo começa a sua carta. É assim que ele introduz esse tema. Nos versos 18 do capítulo 1 até o final do capítulo 4, Paulo então vai mostrar para os cristãos da igreja de Roma como que a fidelidade do Deus da aliança se revela. A sua justiça salvadora, revelada na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, mostram não apenas o plano de Deus e a salvação de Deus para o indivíduo pecador, mas a vitória de Deus sobre os poderes e sobre as potências do mundo. Sobre César,
sobre todos os principados e potestades. Então é dentro desse cenário que Paulo olha para a igreja, é que Paulo procura compreender o significado da graça e do pecado. Para ele, a igreja nada mais é do que a família multiétnica que Deus prometeu a Abraão. Essa família através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. A ênfase que Paulo dá aqui nessa passagem, até o final do capítulo 4, é a união de judeus e de gentios para dentro dessa nova realidade, que é essa grande família da aliança com base na mesma fé. A mesma fé que agora os judeus necessitam e a fé que os gentios necessitam em Cristo Jesus, dá a eles uma nova identidade em Cristo, e isso é que Paulo então mostra a forma como a graça de Deus se manifesta, revelando essa realidade do amor e trazendo homens e mulheres para esse novo mundo, para essa nova aliança. Essa é a comunidade que Paulo, então, trabalha em praticamente todas as suas cartas. E a existência dessa comunidade, para Paulo, é uma afronta aos principados e potestades, aos poderes que atuam no mundo. E Paulo não está se referindo a poderes sombrios. Quando Paulo fala de principados e potestades, ele não está se referindo a figuras demoníacas no submundo, não. No tempo do Novo Testamento, essa realidade era clara. É óbvio, todos nós sabemos que existem essas forças malignas, mas Paulo está mais preocupado na forma como elas atuam. É curioso quando nós lemos a carta que Paulo escreve aos Colossenses, às vezes lemos o texto e ele passa-se um pouco despercebido por nós, mas naquele cântico cristológico do capítulo 1 de Colossenses, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E ele segue dizendo: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vocês já pararam para pensar no que significa isso? Paulo afirmar que principados, potestades foram criados por ele e para ele? Quando Paulo lida com isso, e quando os cristãos do primeiro século lidavam com isso, esses poderes tinham nomes: César, Mamon, Afrodite. Eram nomes que se davam a essas potências, Diana e tantos outros. Veja que no arcabouço da mente cristã de Paulo, ele mantém todos os grandes temas das Escrituras em perspectiva: criação, queda, redenção. Todos esses temas estão em perspectiva para Paulo. Deus cria, e a criação de Deus é boa, é muito boa. A rebeldia, a desobediência humana faz com que o ser humano vire as suas costas ao Criador, buscando ser Ele o seu próprio Deus. Deus não desiste da sua criação, intervém nela através do seu povo. Esse povo desobedece a Deus e cria o seu próprio caminho, mas Deus envia o seu Filho, o Messias, o Salvador, Jesus, o Cristo. Ele é a expressão plena do povo de Deus, do povo pretendido por Deus, da humanidade pretendida por Deus na sua criação. Ele é verdadeiro Deus
e ele é verdadeiro homem. Ele é o ser humano pretendido por Deus na sua criação. Se o primeiro Adão fracassou pela sua desobediência, o segundo Adão permanece obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Ele vence pela sua obediência. E na cruz, Paulo, seguindo o texto em Colossenses, entrando no capítulo 2, ele diz que na cruz Jesus expôs os principados e potestades ao desprezo e triunfou sobre eles. Isso é muito importante no pensamento de Paulo para a igreja de Roma, como para a igreja de Colossos ou qualquer outra igreja. Porque para Paulo, o tema da igreja e da sua vocação é trazer a criação de volta. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com os seus propósitos extraordinariamente gloriosos. Deus nos cria e nos coloca no jardim, para cuidar do jardim e sermos mordomos da criação. No entanto, em virtude do pecado, somos tomados por uma ambição e nos tornamos pessoas competitivas e começamos a matar uns aos outros, a destruir uns aos outros pela cobiça, pela inveja, pela ganância, por tudo que há de mal em nós em virtude do pecado. Jesus na cruz, Ele expõe essa ganância humana, esse poder que Mamon sempre exerceu sobre a humanidade e exerce, colocando a humanidade de joelhos diante dele. Jesus na cruz, ele declara que Mamon nunca teve poder sobre ele. Nunca. Deus nos cria como seres sexuados, homem e mulher. Mas em virtude do pecado surge uma potência chamada, no tempo de Paulo, de Afrodite. Um grande poder, uma grande potência, uma grande potestade. E faz com que uma humanidade inteira se curve diante dela e sirva a Afrodite, seduzindo e sendo seduzidos pela grande deusa. Quando Jesus sobe na cruz, ele expõe Afrodite ao total desprezo, quando ele demonstra no Calvário que ela não teve nenhum poder sobre ele. Ele amou, e amou até o fim, sem nunca precisar usar esse expediente para afirmar o seu amor a quem quer que seja. Quando a igreja entende isso, e percebe que através do Evangelho os poderes, as potências, seja o poder de César, seja o poder de Mamon, seja o poder de Afrodite, seja qual for o poder, quando nós entendemos e submetemos tudo isso ao governo do único e soberano Senhor, nós estamos trazendo a criação de volta aos propósitos do Criador, e é isso que Paulo chama da nova criação. É por isso que a igreja de Jesus Cristo e a igreja de Roma sempre foi uma afronta a esses principados e potestades, porque através dela existe um grupo cada vez mais crescente, prestando lealdade a um outro Senhor e não a César. E a presença do poder do Espírito Santo dá a essa igreja, mesmo em meio a muitas lutas, conflitos, tensões, uma identidade vital para o mundo. Então, para Paulo, essa igreja é formada por pessoas, claro, indivíduos como nós aqui, que respondem a esse evangelho pregado, ou seja, Jesus é anunciado como Senhor, Salvador, ressurrecto e glorioso. O Espírito Santo, de uma forma que nós não compreendemos, convence essas pessoas de que o reino de Deus encontra-se já presente.
leva esses homens e mulheres a submeterem-se ao senhorio de Jesus Cristo. A submissão desse povo a Cristo dá a eles uma nova identidade, uma nova consciência e um novo e definitivo êxodo. E este povo, ou a este povo, é dada não apenas as promessas da salvação, mas também as responsabilidades e obrigações do presente, incluindo aceitar e suportar o sofrimento resultante da sua submissão e fidelidade, a necessidade da renúncia para construir a comunidade do reino e viver a vida do Espírito. Paulo entende essa nova realidade dentro de uma perspectiva extraordinária. Os capítulos 5 a 8, Paulo vai nos mostrar que Deus está, então, trazendo justiça ao mundo através da aliança e que Ele realizará, através de uma nova criação, essa presença salvadora de Deus, onde, no fim de tudo, a justiça triunfará. Essa é a grande realidade no capítulo 5 a 8, onde Paulo procura expressar e mostrar a natureza do amor redentor de Deus, a graça de Jesus Cristo, e faz isso usando a sua própria experiência. Paulo, nos capítulos 6 e 7 de Romanos, ele conta a sua própria história, onde ele termina dizendo que o bem que ele desejava fazer, ele não fazia, e o mal que ele não desejava, ele acabava fazendo. E Paulo ali não está oferecendo nenhum álibi para muitos crentes espertos, usando isso para justificar a sua irresponsabilidade. Não se trata de um álibi. Paulo ali não está falando de um conflito quase esquizofrênico na sua vida cristã. Não, os capítulos 6 e 7, parte dos 6 e 7, Paulo está falando da sua vida antes da sua conversão. Como que ele viveu no judaísmo. E no judaísmo, Paulo tentou, por todos os meios, pelos seus próprios méritos, como um judeu zeloso que ele era, observador da Torá, ele procurou fazer o melhor que ele podia fazer para ser um homem justo e promover a justiça de Deus. Mas ele percebe que a lei, conquanto boa, muito boa, ela apenas evidenciava o seu pecado, ela apontava para a sua natureza pecaminosa, fazia com que ele se visse, se percebesse como um grande pecador, e por mais que ele se esforçasse pelo seu próprio mérito, pelas suas próprias forças, confiando na sua competência, na sua boa formação, nos seus bons estudos, nos seus bons mestres, nos seus diplomas, na sua boa educação, ele olha para tudo aquilo e percebe que aquilo é insuficiente para fazer frente à justiça de Deus. E é quando então Paulo, na sua conversão, ele compreende a natureza do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ele reconhece em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição, aquele que verdadeiramente é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele entende a graça de Deus como o ato autodoador de Jesus Cristo em se entregar por nós, assumindo a nossa própria culpa, realizando não apenas o perdão e a remissão dos nossos pecados ao assumir a nossa própria culpa, sendo Ele o verdadeiro povo de Deus que assume o pecado desse povo, mas ele percebe também que Jesus Cristo é a expressão da nova humanidade pretendida por Deus. E o capítulo 8 é uma das grandes, extraordinárias pérolas de Paulo na carta aos Romanos, e ele termina essa carta, ao capítulo 8, falando sobre como que este amor revela a vitória de Deus sobre os principados e as potestades, como que a crucificação de Jesus Cristo, de uma forma única, mostra a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte e sobre o mal. É claro que Paulo sabia que as crucificações eram expressões do poder do Império Romano. Era a forma como o Império Romano lidava com todos aqueles que não reconheciam que o imperador era o verdadeiro Senhor. Mas a crucificação de Jesus e a sua ressurreição revelam
o triunfo de Jesus Cristo sobre as potências e sobre os poderes, sobre os principados e as potestades. Nos capítulos 9 a 11, Paulo procura então explicar aos cristãos gentios em Roma, aos gentios que haviam se convertido, que eles não deveriam menosprezar os judeus não cristãos. E ele procura fazer com que esses dois grupos se integrem, tanto de judeus convertidos como de gentios convertidos, ajudando-os a compreender que aquilo que Deus vem fazendo desde lá de trás, começando por Abraão, passando por Moisés, pelos profetas, é criar para si um povo. Não uma nação geograficamente, politicamente organizada, mas organizar para si um povo, o povo da nova aliança, a nova criação de Deus. E esse povo, então, precisa entender. Paulo conta essa história judaica, Paulo conta essa história do Velho Testamento com a sua visão cristã dessa história, ajudando essas pessoas a se entenderem, a se verem como povo de Deus. E nos capítulos 12 até o 15, Paulo então mostra como que deve ser o relacionamento mútuo dentro dessa igreja. É claro que Paulo percebe o pecado, ele percebe o pecado não simplesmente como algumas categorias morais que podem ser listadas daquilo que não se pode fazer, de comportamentos que devemos evitar. Paulo não está preocupado com uma visão minimalista, reduzida, acanhada do pecado. Para Paulo, o pecado é tudo aquilo que nos impede de viver essa nova realidade. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele introduz o capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como? Veja que a linguagem de Paulo remonta a Gênesis 2, quando Deus diz: se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Como que morreram? Exílio. Foram colocados fora do jardim, fora desse mundo de Deus. E Paulo então usa essa linguagem dizendo: vocês estavam mortos quando vocês andavam segundo o curso deste mundo. Vocês estavam mortos, noutra linguagem, Paulo estaria dizendo, quando vocês viviam do jeito que todos os goianienses vivem, do jeito que todos os brasilienses vivem. Quando vocês se comportavam do jeito que todos os brasileiros se comportam. Quando vocês faziam as mesmas coisas que todas as pessoas à volta de vocês fazem. Quando vocês percebiam o mundo e interpretavam a realidade do jeito que todo mundo à volta de vocês vê e interpreta. Quando vocês estavam vivendo segundo o curso do mundo que vocês vivem, vocês estavam mortos, banidos dessa realidade. Mas Cristo ressuscitou vocês e fez com que vocês fossem colocados nos lugares celestiais em Cristo. Não se trata de uma esfera metafísica da realidade. Trata-se da verdadeira realidade para dentro da qual Jesus Cristo nos convidou por meio da sua morte e ressurreição, para vivermos essa nova realidade. Quando Paulo, nos capítulos 12 a 15, fala de como os cristãos deveriam tratar uns aos outros, o amor fraternal, serem humildes, serem mais atentos às necessidades dos outros do que às suas próprias, serem pessoas justas, moderadas, etc., etc., ele está descrevendo ali como que essa nova criação, como esse povo que agora foi arrancado desse império das trevas e transportado para dentro do reino do Filho do amor de Deus, precisam viver. Então, Romanos é um desses momentos áureos nas cartas de Paulo, onde Paulo explora e trabalha esse tema tão central. No final, na metade do capítulo 8, ele fala que a criação aguarda, a criação geme, ela espera a redenção dos filhos de Deus.
Nós agora somos a comunidade do Espírito, guiada pelo Espírito, inclinada para as coisas do Espírito, vivendo como filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós vivemos dentro de uma nova perspectiva. A igreja é a comunidade da nova humanidade, da nova criação, da nova aliança em Cristo Jesus. Então, para resumir e concluir, a grande preocupação de Paulo, então, era dar uma identidade. Hoje, talvez, nossas igrejas não são tão multiétnicas, pelo menos na maioria dos lugares, como era a igreja do Império Romano, de Roma, ou a igreja de Éfeso, ou a igreja de Corinto. Mas as nossas igrejas não são assim tão diversas ou diversificada do ponto de vista cultural. Mas a preocupação de Paulo era dar uma identidade. Somos o povo de Deus em Cristo Jesus, o povo dentro do qual o Espírito Santo habita. Somos o novo Israel de Deus, o povo da nova aliança. Somos o povo que reconhece Jesus Cristo como o Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor. Nenhum outro governo, nenhum outro poder, nenhuma outra estrutura, nenhum outro sistema tem o direito de usurpar o poder do único e soberano Senhor da história. Cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia da nova criação, o primeiro fruto. Nós somos os frutos que seguem logo atrás. Vivendo essa nova realidade da ressurreição, fomos ressurrectos em Cristo Jesus para viver com Ele essa nova realidade. Somos a verdadeira descendência de Abraão, chamados por Deus para abençoar todas as famílias da terra. O meio que Deus escolheu e que usa e segue usando é a sua igreja, é o seu povo. São homens e mulheres salvos e redimidos por Jesus Cristo. Esse é o meio e o jeito que Deus escolheu para lidar com a violência, para lidar com o mal, para lidar com o pecado, para lidar com a miséria, para lidar com a marginalidade, para lidar com todos aqueles que vivem longe do Criador, separados da comunhão, que não gozam da paz, da vida e do relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para quem nós somos criados e feitos. E embora a ressurreição de Jesus tenha inaugurado a nova criação, vivemos este evento que já aconteceu e a nova realidade ou a redenção plena que nós aguardamos. Boa parte do mundo não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, por isso há muita perseguição, muito sofrimento com muitos cristãos em muitas partes do mundo, muitos obstáculos, muita incompreensão. Nós também não somos perfeitos, mas vivemos entre o já e o ainda não, entre o reino já consumado e o reino que ainda será realizado, ou plenamente realizado em Cristo Jesus, mas somos essa comunidade no Espírito e nós aguardamos o dia em que o nosso Senhor se manifestará e a sua obra estiver plenamente completa e realizada. O pecado, ele representa a tensão entre o velho jeito de ser e o jeito de ser da nova aliança. É sempre essa tensão. O convite de Paulo é sempre o mesmo: fazer morrer a nossa velha natureza terrena, fazer morrer o nosso velho jeito de viver, com as nossas manias, com os nossos vícios, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com a idolatria, ambição, promiscuidade, com a avareza, com tudo aquilo que sinaliza a velha criação, e viver um novo jeito que Deus espera e deseja que nós vivamos. E a graça de Deus é a revelação do amor e da justiça de Deus em Cristo Jesus, sinalizando para todos aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor, que é possível sim viver essa nova realidade. É possível sim viver a nova criação. É possível sim o novo homem, a nova mulher, o povo da nova aliança, luz para o mundo, sal para a terra, a esperança de todo ser humano.
Essa esperança, meus queridos irmãos e irmãs, repousa nessa igreja que ainda respira. Que Deus nos ajude e que Ele nos dê a graça de sermos esse povo fiel, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.